Boa noite novamente. Aí nós vamos dar início a mais uma aula de gestão de projetos, tá? Na semana passada finalizou a sessão 2.3, então vou aproveitar a aula de hoje para fazer um resumão, tá? Um aulão da sessão 1.1 até a sessão 2.3, tá? Então, conforme vocês terem dúvidas ou qualquer questionamento aí, alguns alunos tiveram entrada tardia, esse é o momento. Então, a gente vai estar tirando todas as dúvidas aí, é só vocês abrirem o microfone e fazerem as perguntas aí, fiquem à vontade para participar da aula, tá? Vou só retomar o que eu pedi na semana passada, né? Eu pedi um trabalho que vocês fizessem uma apresentação com 5 slides, né? Que era o resumo do projeto, 2 slides do escopo, um slide do tempo do projeto e o custo, e o 5º slide, o benefício do projeto, se foi a curto prazo ou a longo prazo, né? Como a atividade está acontecendo online e alguns dos alunos apontam algumas dificuldades, eu não vejo isso acontecer na aula de gestão de projetos, né? Eu fiquei assim, extremamente contente, tá? Eu vou me remeter aos trabalhos de vocês antes de iniciar as aulas. Eu recebi uma quantidade de trabalhos assim muito grandes, então assim eu estou muito satisfeito com o resultado que a gente está conseguindo aí nessa disciplina. Todos vocês aí estão realmente de parabéns. Ô, Fernando, eu tive muita dúvida para fazer meu trabalho, viu? Eu não sei se foi de acordo com o que foi pedido. Eu tentei. Não tem problema não, a gente vai falar um pouquinho aqui e a gente vai falar na aula também, que aí a gente tira as dúvidas, tá? Na semana passada eu tive problema para entrar. Na semana passada eu tive uns problemas para entrar pelo link, aí eu não consegui pegar muito bem. Aí eu pedi pro pessoal, que a gente tem um grupo, né? Aí eu pedi pro pessoal me passar como que o que você havia pedido. Aí eu consegui, eu até fiz. Só que aí eu já não sei se tá de acordo. Tô até meio assim. Não. Eu também fiquei muito na dúvida. Fiquem tranquilos, assim, tem uma medida, né? O resultado ele é medido pela ferramenta e pela forma que está acontecendo a comunicação. Então, existe tolerância dentro do processo, tá? Teve alunos que me enviou o escopo manual. Ele fez manual e me mandou a foto por WhatsApp. Para vocês terem ideia, ele fez a pesquisa, ele falou, professor, não tenho computador, estou com dificuldade de fazer no meu celular os PowerPoints. Ele me mandou dessa forma. Então, pessoal, o que vale é a intenção de você fazer o trabalho, né? Então, isso também conta aí nesse momento. É claro que vai ter uma tolerância, aí vocês podem ter certeza, tá? Podem ficar tranquilos. Quando vocês terminarem de falar, vocês só fechem o microfone aí para não atrapalhar, dar microfonia para os outros alunos, tá? Por favor. Então, a prática, quero falar, abro o microfone, parei de falar, fecho o microfone, só para não atrapalhar o processo. Para vocês terem ideia aí, vocês devem estar vendo minha tela, né? Aqui alguns dos trabalhos que eu recebi e já consegui dar uma olhada, tá? Então, eu vou abrir alguns trabalhos aqui aleatórios, tá? Então, vou abrir o do Emerson aqui, Emerson e a Beatriz, tá? Eles fizeram em dupla porque é marido e mulher, cada um tá num semestre aí. Pedi para eles fazerem juntos. Tá, ele fez aqui da América do Sul, né? Da ponte estaiada que tem aqui na Marginal Tietê. Então,
Então, ele fez aí uma ilustração, tá? Aí ele colocou o resumo ali do projeto, né? Com algumas características, como que ela foi arquitetada, colocou aí informações sobre o projeto, dimensão e etc, aí todo voltado ao escopo, quanto à torre, altura, metragem e etc. Ele colocou informações adicionais aqui do escopo, né? O tempo que demorou e o custo que teve, quando foi concluída aí, 2005 a 2008, né? Foi um projeto dentro das grandes obras, até um projeto rápido, né? E aí ele colocou alguns benefícios aqui dessa estruturação que tem ali que torna a Marginal Pinheiros lá bem mais bonita, né? E tornou o trânsito local com uma agilidade bem maior. Então, basicamente, o que eu pedi para todos os alunos? Só uma pergunta, vocês estão vendo a tela que eu compartilhei aí com o trabalho? Sim, a gente está vendo, professor. Obrigado. Então, basicamente, eu pedi esses tipos de informação, né? Então, vou compartilhar alguns outros aqui, só para vocês entenderem por que eu iniciei a aula com um elogio à turma de vocês, né? Lá do Marcos aqui de logística, né? Escolhi 2 de logística até agora, né? Ele está falando da construção do hospital modelo, né? Está muito ligado aí ao que a gente está passando por esse momento lá. Foi aquele hospital que ele ficou famoso, né? Lá na China, pela sua construção em 10 dias. Aí ele colocou aqui um resuminho do escopo, né? O tempo que foram feitos os processos. Colocou algumas fotos aqui do padrão, né? Da parte interna. Colocou aqui a parte de custo, que foi o 4º slide, né? E aqui os benefícios do projeto, né? Então, a gente percebe aí, né, que eu pedi o trabalho para vocês quando vocês já estavam num patamar, né, de conseguir visualizar as etapas do projeto, que é uma coisa que está muito ligado à nossa disciplina. Porque o que nós estamos aprendendo desde das primeiras aulas, né? Que os projetos são feitos em etapas, eles são feitos em algumas etapas. Então, quando a gente aprende a fazer as coisas em etapas, a gente vai conseguir aí ter uma visão melhor nos nossos projetos, né? Tem algum aluno na sala aí que gostaria que eu compartilhasse o projeto dele? Alguém quer que ele abra o projeto aí? Por favor. Abre o seu, alguma coisa. Abre o seu, Vitor. Abriu o meu, logo eu que fiz e fiz com medo de... Abre o meu aí, professor. Alguém falou abre o meu aí, depois eu vou pro do Vitor. Qual o nome aí? Pedro Valério. Ele abriu o meu. Ai, que bonitinho. Da hora, hein? Pesado. Pedro Valério. Vou abrir antes do Pedro Valério, hein? Ô Pedro, eu vou passando os slides aqui e você vai explicando, tá? Beleza, vou tentar. Meu nome é Portel, hein? Portela é a escola de samba. Desculpa aí, professor. Tranquilo, ponto negativo. Pode explicando aí, eu vou passando os slides e você vai explicando. Na verdade, o meu é sobre esse edifício que fica localizado em Taiwan, na China. Não tem muita coisa sobre ele. Eu pesquisei bastante, tentei fazer o máximo. Ele demorou 16 anos para ser concluído, mas foi com muita sofisticação, muito detalhe. Nossa. Muita coisa assim, tipo, surreal,
da época, hoje nem tanto, mas aí, quando começou em 1997 e terminou em 2000 e pouco, em 2004, ó, 99 na verdade, foi muito coisa. Essa bola aqui no meio, fica no meio, no centro do edifício, que ela dá o equilíbrio. Ela é contra tufão, terremoto, esse prédio. Gastou exatamente isso mesmo, milhões, bilhões na verdade, para ficar pronto. É surreal. E a inauguração dele foi exatamente em 31 de dezembro de 2004. Ele traz muito benefício, principalmente para. Ela é a terceira maior prédio do mundo. Tem um shopping, tem 2 observatórios para que possam, para a gente ver. Traz bastante gente, não só do país, mas do mundo inteiro. Tem restaurante, tem o investimento dele. O que ele gastou provavelmente vai demorar mais ou menos uns 50 anos para ele conseguir absorver esse retorno. Então, a longo prazo é muito bom, mas a curto prazo é horrível. É muito gasto para curto prazo elaborar. Mais ou menos. Entendi. O payback, então, seria mais ou menos de 50 anos. Mais ou menos, professor. É que não teve muita. Tem muita informação sobre ele. Então, eu tentei absorver o que eu consegui pegar. Mas não tem muita coisa assim, muito detalhe. Mas o importante é você saber o passo a passo da análise de um projeto. Você está de parabéns, viu? Obrigado. Pela explicação aí. Então, na verdade, o que acontece? Eu ia fazer a solicitação para vocês apresentarem na sala de aula, né? Só que como não é possível, a gente está fazendo a adaptação aí. Parabéns pela coragem. Ô, professor, eu não vi meu nome ali naqueles que foram feitos. Eu te mandei meu projeto. Então, é que eu não... É Márcia Muniz? Marta. Você falou para eu não te chamar de Marta, né? Então, por isso que eu chamei de Márcia. Não, chamar de senhora, né? Não chamar de senhora, né? Você me chamou de Márcia. Eu sou Marta. Entendi. Isso der para descontar, porque erraram meu nome aí no trabalho. O Pedro, vamos pegar o Pedro na saída. Eu vou dar uma olhada. O que acontece? Aqui são os trabalhos que eu já consegui analisar, né? Como eu estou no e-mail 8.307, então talvez até o final de semana eu consiga chegar nele. Mas não fica preocupado, não. Tá bom? Vou abrir mais um aqui aleatório para a gente começar a aula de revisão, tá? Tá. Metrô, legal. Isso aí eu fiz. A Natiela fez aqui sobre o metrô de Hong Kong, né? Colocou algumas especificações aqui do ano que foi inaugurado, a quilometragem que eles têm de metrô, né? Algumas informações aí sobre o escopo. Algumas informações aqui sobre o empreendimento, o pagamento pelo governo, as pessoas envolvidas. Demorou 4 anos, inauguração em 79, 526 bilhões. Provém mais qualidade, maior público consumidor, maior usuário, incrementação. Então, pessoal, só para ilustrar aí para vocês o que a entrega de resultado aí de cada um de vocês, tá? Quem teve dificuldade de fazer aí depois pode estar falando comigo, a gente pode dar instruções aí adicionais. Acredito que a aula de hoje vai conseguir tirar algumas dúvidas aí referente a esses trabalhos. Mas como eu falei, reforço aí os parabéns a todos que dentro do cenário aí conseguiram entregar esse resultado aí que vocês percebem que é bem positivo.
Alguém quer mais falar do seu trabalho? Aí eu posso dar andamento na aula. Professor, abre o meu, o Vitor. Abre o do Vitor, professor. Tinha esquecido de você, Vitor. Tô ficando velho. Nossa, que consideração, hein? Idade, né? O Vitor Oliveira. O Vitor, o meu nem tá aí. Projeto da Europa aí, o Coliseu de Roma, né? Exatamente. Conceitos. Quer explicar um pouquinho aí, Vitor? Fica à vontade. É que minha tela travou. Você já passou o slide ou não? Aí, peraí que tá indo. Aí. Tô no conceito. Aí. Então, basicamente eu não encontrei tantas informações assim, mas bom, o que vale é a tentativa. Então, basicamente o Coliseu, ele é o símbolo, né, de Roma, é o maior anfiteatro já construído. Ele foi utilizado para batalhas, né, dos gladiadores e tudo mais, e envolvia também os animais selvagens, né, leões, enfim. E, além disso, um tempo depois, que no caso, se eu não me engano, pelo que eu observei, pelo que eu pude, né, pesquisar, ele foi... os jogos, né, as batalhas foram proibidas no ano de 536, se eu não me engano. E após isso, eles começaram a utilizar para fazer simulações de batalhas navais. Aí eles tinham um esquema de alagar a arena e tudo mais e simular batalhas navais. Os primeiros combates, né, eles foram após a inauguração, só para estrear mesmo, eles foram feitos cerca de 100 dias e eram muitos animais e muitos gladiadores. E as arquibancadas eram de cerca de 3 metros, né, do solo, espaço de 50 mil a 80 mil, contando com o camarote do César, né, Ave César. E esse templo, ele as dimensões, né? Oi? Existe, ele tá aberto. Existe, ele tá aberto para visitações. E ao longo desse tempo, né, devido aos terremotos que teve e tudo mais, é lógico que por mais forte que fosse a estrutura, feita de mármore e tudo mais, mas esses abalos sísmicos, lógico que tiveram um grande impacto, mas ainda assim houveram posteriores reformas, né, para que o pessoal hoje em dia possa ter um acesso. Tá dando interferência. Nossa, esse tremido. Deu interferência. Aí. Certo? Tranquilo, então, Victor. Obrigado aí. Imagina, professor. Eu ia finalizar aí. Ah, sim, eu ia falar desse benefício. Pode falar. O tempo e o benefício. O tempo foi 8 anos. Porém, contando do período de finanças, né, do financiamento e tudo mais, o financiamento dele começou no ano 70 depois de Cristo, né, com os saques e despojos lá de Jerusalém e tudo mais. E o benefício dele é que, como o Nero, ele foi uma parte política, né, ele também teve essa interferência. Aí, posteriormente, foi demolido e foi um benefício, né, a construção do Coliseu, porque foi uma oportunidade do Império devolver a Roma o terreno usurpado, né, por Nero, com edifícios gigantescos de apelo popular. Então, ou seja, quando Nero teve o seu período, né, de dinastia e tudo mais, acredito eu que ele tenha utilizado desse solo
porém não de uma forma tão benéfica para todos, né? Acho que ele pensou mais no lado dele. Aí conforme foi passando o tempo, né? Depois o Tito Flávio, que foi o filho do imperador Flávio Versa alguma coisa. Então ele resolveu construir, suprir, né? Então, tipo, o Nero ferrou com a nossa situação, então eu vou construir o Coliseu para que a gente possa, como se fosse um meio de renascimento, né? Uma visão de renascimento, diversão, entretenimento para o pessoal, para todo mundo. Bacana. Parabéns aí. Obrigado, professor. Entrou até na política. Sim. Isso aí. Pessoal, mais alguém quer ver o trabalho aí ou posso dar andamento? Pode dar andamento. Obrigado aí, parabéns novamente. Os trabalhos que não estão aqui vão aparecer na próxima aula, com certeza absoluta. Para ver tem que explicar? Não necessariamente. Quem que falou aí? A Maria. Mas pode prosseguir, professor, não precisa mostrar não. Agora eu vou mostrar porque eu fiquei curioso. Aqui tem 2 e-mails. É o Cabreira ou... Eu não só vou explicar, não. Já falo contigo aí, Marta. Aqui é o projeto da Maria, que é o hotel lá de Dubai. Acredito que seja o hotel aí mais famoso do mundo, né? O hotel está dentro do mar. Fez aqui as características, né? Colocou aí as características, os detalhes aí do escopo, né? Foi construído em 5 anos, com abertura em 99. Custou 650 milhões. Teve um escopo simples, depois acabaram agregando aí pelo entendimento aqui, né? Entra aqui um pouco também aqui no livre comércio, né? O desenvolvimento da região, os benefícios. Bacana, parabéns aí, Maria. Ótimo trabalho. Obrigada. Voltando à aula aqui, então, essa atividade aí vocês tinham para entregar até ontem, 23h55, né? Alguns alunos entregaram próximo desse horário. É bacana esse controle aí, né? Tem a ver com projetos, né? Hoje nós vamos ter aí o aulão, né? Que é a sessão 1.1 até a 2.3. Nós vamos fazer um resumão. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vão fazendo as perguntas, por favor. Eu vou tomar como base, tá, a Catedral da Sé, só para a gente ter um monumento como base, né? Só para a aula não ficar tão 100% teórica. Então, eu vou dar alguns exemplos aí ligados à base estrutural da Catedral da Sé, aí nosso marco zero aqui na cidade de São Paulo, tá? Só para a gente ter uma referência quando algum aluno fizer alguma pergunta, para eu linkar com algo que seja palpável, que existe, né? Só para a gente ter uma referência aí de uma construção aqui na cidade de São Paulo, tá? O que eu vou falar hoje para vocês? As 10 áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos, tá? Então, eu vou fazer um passo a passo dessas áreas que elas estão envolvidas para a gente entregar um resultado, né? Na primeira aula lá, o que nós falamos, o que é um projeto? O que o aluno precisa saber nessa disciplina gestão de projeto? Ele tem que entender a diferença entre o trabalho contínuo. O trabalho contínuo é o quê? É uma atividade que você faz e ele não tem prazo para finalizar. E o projeto é o quê? São atividades que têm começo, meio e fim, tá? Então, quando o aluno ele sabe a diferença do que é um trabalho contínuo e o que é um trabalho com começo, meio e fim, ele sabe o que é um projeto, tá? Então,
o aluno precisa ter isso muito claro. Então, o que é essa atividade que eu estou fazendo? Ela é uma atividade contínua ou ela é uma atividade que é um projeto com começo, meio e fim? Quando o aluno tem isso muito claro na cabeça dele, fica muito mais fácil ele perceber e conseguir fazer o contexto da parte teórica no dia a dia dele, tá? Então, também vou estar explicando um pouco isso daí. Se o aluno, nessa aula hoje de revisão, ele continuar em dúvida ainda o que ele está fazendo, é um projeto ou uma atividade contínua, ele vai ter dificuldade na disciplina até o final, tá? Porque esse é o princípio básico para o entendimento do passo a passo da nossa disciplina, tá? Então, vou começar falando o que é projeto, né? Gerenciamento de projeto. É aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas, técnicas, atividades do projeto, a fim de atender aos seus requisitos gerais da sua execução, né? Quem trabalha nessa área deve desenvolver habilidades para enfrentar os momentos mais críticos do projeto, buscando soluções de forma ágil, resolvendo os conflitos de interesse, motivando a equipe, mesmo nos momentos de maior pressão. Então, o que nós falamos nas últimas 2 aulas, né? Nós falamos bastante do quê? Do caminho crítico, que é o caminho no qual não podemos ter atraso. A partir do momento que eu tenho atraso no caminho crítico, qual é? O caminho mais longo, né? Então, por exemplo, eu estou tendo a construção lá da igreja da Sé. Então, a parte estrutural, que é colocar os tijolos, colocar o telhado e etc., é o que vai demorar 5 anos. As outras partes de colocar os vidros, colocar o piso e etc., isso daí vai ser feito durante 3 anos dentro desse projeto. Então, qual que é o caminho crítico? É a parte estrutural e a parte de telhado, que vai demorar 5 anos. Por exemplo, o piso, que ia demorar 6 meses. Se demorar 7 meses, ele vai atrasar a obra final? Não, porque o resto das atividades vão demorar 5 anos, tá? Então, o que nós, como gestores de projetos, temos que tomar conta? Qual que é o caminho crítico? Qual que é a atividade que nós devemos entregar no prazo mais longo? Porque se essa atividade ela atrasar, o que ela vai fazer? Ela vai atrasar o projeto. Então, eu tenho que entregar algo, por exemplo, no dia 15 de maio. Qual é as atividades que eu devo fazer? Tem atividade que são 3 dias, tem atividade que são 7 dias e tem uma atividade que ela demora 46 dias. Se as outras atividades atrasarem, se uma atividade não estiver ligada à outra, não vai ter problema. Porque em algum momento você consegue fazer aquelas atividades que a gente considera mais curta. Mas se você atrasar a que demora mais tempo, 45 de 46 dias, se for para 55 dias, o que vai acontecer com esse caminho crítico? O projeto que era para eu entregar em 45 dias, ele passa a ser entregue depois de 55 dias, tendo um impacto no quê? No resultado final da entrega do nosso projeto. Então, as pessoas ligadas a projeto, elas vão estar sempre conectadas ao quê? Ao caminho crítico. O que é o caminho crítico? É o caminho mais longo do projeto. Tá? É o tempo mais longo que eu vou ter ali para finalizar a minha obra. O restante a gente consegue ter aí uma flexibilidade de datas, tá? Apesar que a gente trabalhou, né, que a gente vai estar sempre focado para que as coisas aconteçam nas datas previstas, indiferente se está no caminho crítico ou não, a gente vai trabalhar que as coisas aconteçam, né? Porque se tudo começa a atrasar muito, né, fica difícil para a gente conseguir fazer a nossa gestão, né? Só que também a gente vai trabalhar com exceções, como são muitas situações envolvidas, alguns processos podem acontecer atraso, sim, na gestão do projeto. A área de gerenciamento de projetos, ela é bastante vasta, né? Requer profissionais especializados e que tenham como características principais, né? Então, o autor, ele linka aqui algumas características das pessoas que estão envolvidas em projetos, né? Está ligado às pessoas que são organizadas, empenho em reciclagem de conhecimentos,
pessoas que vão estar se atualizando aí continuamente, tá? O aprendizado para ela é uma consequência de novos aprendizados. São pessoas extremamente disciplinadas, tá? Normalmente, quando as pessoas elas falam de projetos, elas estão muito ligadas a um cronograma de atividades. Então, quando ele chega de manhã dentro do escritório, ele, por exemplo, ele já marca todas as reuniões que ele vai ter durante o dia, ele já sabe o que ele vai fazer na rua, como que ele vai interagir com os envolvidos. Então, a disciplina, a rotina está muito embutida nas pessoas que fazem gerenciamento de projetos, tá? Foco no cumprimento das etapas pré-estabelecidas. A pessoa de projeto, ela não tem muita paciência para respostas eu não consegui fazer, tá? Normalmente, eles estão ligados às pessoas que entregam resultado. Os caminhos que são feitos não está muito ligado. As pessoas de projeto, ele junta-se com pessoas que entregam resultado. Eu mandei aquela atividade para o Fernando, porque eu sei que ele não vai 9 horas da noite falar, não consegui fazer, amanhã eu vou tentar novamente. Tá? Ele entende que o Fernando, eu passei para ele e ele vai conseguir entregar, nem se ele ficar até 3, 4 horas da manhã. Então, as pessoas de projeto, eles estão ligados muito com o cumprimento pré-estabelecido das atividades, tá? A capacidade de avaliação e recondução de ações não produtivas. E essa capacidade também aí visual, de a gente estar tendo aí uma recondução de atividades que não servem para o projeto, né? Às vezes a gente escreve algo no escopo e no meio do caminho a gente percebe que aquilo lá não tem tanto valor, né? Então a gente precisa ter essa capacidade aí de reconduzir as coisas. A importância aí do gerenciamento do projeto, né? Muito mais do que coordenar pessoas e cobrar por resultados, o gerenciamento de projetos requer uma série de conhecimentos, habilidades e ferramentas que auxiliam a equipe a atingir o objetivo almejado, tá? Então, o gerente de projetos, ele não vai ficar aqui só dando chicote na equipe, né? Tá no escopo, você tem que fazer e pronto, né? O gerente de projetos, ele vai estar ligado a várias ferramentas que vão estar medindo as atividades aí diárias do que está acontecendo no projeto dele. E qual que é o objetivo dele? Não está ali chicoteando para as coisas acontecerem, né? Eles vão estar criando coisas e situações para que a equipe atinja o objetivo. Porque a gente não consegue, né? Essa é a grande verdade, né? A gente não consegue fazer nada sozinho. Por melhor que você seja uma pessoa de projetos, você tem um ótimo projeto, você desenvolva um baita escopo, você tenha dinheiro, se você não tiver pessoas engajadas para conseguir efetivamente desenvolver aquela atividade, de nada vai ter valor a habilidade que você vai ter dentro do projeto, né? Então, qual que é a ideia? O que se destaca ali no gerenciamento de projetos? Você conseguir conduzir a sua equipe para uma entrega de resultado. Esse é o objetivo, né? Então, você tem que incorporar, fazer com que eles incorporem a sua ideia para a entrega daquele resultado. Esse é o objetivo principal aqui. Isso aqui tem uma gestão de pessoas aí, como tem bastante gente de RH aqui nesse call, então tá muito ligado a essa gestão de pessoas, né? Então a gente não vai conseguir fazer tudo, então a gente tem que conduzir as pessoas para a gente conseguir atingir esses objetivos, tá? O gerenciamento de projetos só se justifica quando atende o estabelecido no planejamento inicial e persegue etapa por etapa os objetivos definidos no seu escopo. A sua eficácia é comprovada quando há entrega dos resultados finais dentro dos prazos estabelecidos, das normas e da qualidade estipulada. Eu gosto bastante desse slide aqui, no qual o autor ele diz que quando que existe o gerenciamento de projetos, né? Quando as etapas pré-estabelecidas, elas são cumpridas, tá? Tem gente que entrega um projeto, vamos colocar aí
entrega, por exemplo, de um trabalho de TCC. Então, a pessoa ela faz, né, as atividades, mas sem colocar prazo nenhum. E depois, no final, ela fala assim, eu entreguei o meu projeto, né? Ela não fez a entrega de um projeto, ela fez a entrega de um trabalho que ela fez sem programação, tá? Ela fez por um feeling, por algumas etapas cumpridas, mas ela não criou um escopo para fazer o passo a passo e entregar. No gerenciamento de projetos, nós só vamos considerar um projeto quando a gente tiver as coisas escritas e determinadas os seus prazos. Então, eu sei o que vai acontecer e eu não vou ter surpresas, tá? O resto é o quê? É tudo ajustinho, né? A gente vai fazendo e contamos com a sorte, contamos com vários fatores para a entrega de um resultado. Em projetos isso não existe. Projeto ele é pensado começo, meio e fim. Então, quando a gente pensa no início do projeto, a gente vai ter todas as informações. Então, não vai existir a palavra sorte em projeto. Vai ter o quê? Uma sequência de atividades que entregam resultado. São coisas totalmente diferentes. Ah, professor, eu estou entregando resultado, mas sem fazer projeto. Você está entregando na sorte. Vai ter um momento que, se você não pensar as coisas com antecedência, você começa a falhar. Você entrega uns, não entrega outros. Quando você vê, você vai estar entregando muito menos do que você entregaria se você tivesse uma boa gestão de projetos, tá? Pessoal, alguma pergunta aí? Eu vou entrar aqui nas 10 áreas do conhecimento de gerenciamento de projetos. Alguém queria falar alguma coisa? Ô, professor, se você conseguir, tem um microfone que tá aberto e tá dando um pouco, tá travando um pouco. Se der para você desligar. Não é o meu. Isso aí, pessoal. Vamos manter o microfone desligado aí, por favor. Espera aí. Vocês querem falar alguma coisa aí de projetos? Querem trocar alguma experiência aí? Alguma coisa que vocês aprenderam aí durante o semestre? Antes de eu começar, alguma dúvida aí, o pessoal do primeiro semestre? Ô, professor, só volta... Você me fala de novo, por favor, sobre o caminho crítico. Tá, o caminho crítico eu vou dar um exemplo, é uma construção civil, né? Então, nós vamos construir em um terreno, por exemplo, 6 prédios, tá? 6 edifícios. E o meu caminho crítico, ele vai ser o quê? A construção das 6 torres. E nós vamos ter outras coisas que vão ser construídas dentro desse condomínio. Por exemplo, o parquinho das crianças, a quadra esportiva, né? A parte de academia, a piscina. Os prédios, eles vão demorar, por exemplo, 4 anos para ser construído, as 6 torres. Tá? Então, 4 anos é o quê? É o meu limite para a entrega das pessoas que estão comprando essas torres. Tá? Então, eu prometi, né, quando eu fiz o anúncio lá, que daqui 4 anos, em 2024, eu vou estar fazendo a entrega dessas torres. Para eu construir, por exemplo, uma quadra poliesportiva, ela demora 4 meses. E isso vai estar dentro do meu projeto, só que ela só demora 4 meses. Se essa quadra ela demorar 1 ano e meio para ser entregue, ela vai ter impacto na minha entrega final em 2024? Sim. Não. Vai ter impacto? Não vai ter. Não, né? Porque o parquinho não tem tanta importância como o restante. Não é nem o critério de importância. O que acontece é porque ele não está no prazo máximo, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso construir ele. Claro que tudo isso vai depender de uma obra de engenharia, né?
Mas se ele atrasar 1 ano e meio, ele não atrasa a minha obra final lá em 2024, porque eu vou estar em 2022 ainda. Então, o que é o caminho crítico? É a obra final, né? O impacto das torres. A partir do momento que a torre número 6, por exemplo, de vez de eu entregar ela em 4 anos, eu entregar ela em 5 anos, aí sim vai ter um impacto, né? Vai ter um impacto de 1 ano na entrega. Então, nós, como gerenciamento de projetos, o que nós cuidamos mais ou que nós damos mais atenção é sempre no caminho crítico. O restante a gente vai administrar, vai estar no nosso escopo. A quadra tem que ser entregue porque ela está ligado à obra como um todo. Só que ela não está no meu caminho crítico, ela vai andar, né, por outras vertentes dentro do meu projeto. Então, talvez ela seja o caminho número 2. A construção da piscina seja o caminho número 3. Só que o caminho crítico é o caminho número 6, que é a construção das torres. Então, eu, como projetista, vou estar sempre olhando, né, dentro aí dos prédios que estão sendo construídos. Ah, entendi. Beleza. Obrigado, professor. Ficou claro aí no caminho crítico? Ficou sim, professor. Obrigado. Pode continuar. Ok, mestre. Pode ir em frente. Vocês. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Quais são as 10 áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos, tá? Aqui eu fiz um resumo, né, das 10 áreas. Essas 10 áreas, elas são divididas em 48 atividades da gestão de projetos, que é o PMI, né? Então, a divisão das atividades vão estar em 48 atividades, que é do gerenciamento desde da integração das pessoas até a entrega final de resultado, só que essas 48 tarefas, elas estão divididas em 10 áreas do conhecimento, que é o que nós vamos falar hoje. E no segundo bimestre, nós vamos falar um pouquinho dessas áreas, dessa divisão dessa área do conhecimento, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho mais desses 48 pontos aí que influenciam no nosso gerenciamento de projetos. Professor, mas é tanta coisa, né? Para você fazer um projeto mesmo do começo, meio e fim, como gestão completa da atividade de projeto, são vários departamentos ligados, né? Então, por isso, realmente são diversas atividades. Algumas aulas de vocês eu comentei que a gestão de projetos ela é dividida, né? Algumas pessoas vão ser especialistas na parte de montar o escopo, outras vão ser especialistas na integração das pessoas que vão fazer esse projeto. Nós vamos ter outros da área de finanças, nós vamos ter o pessoal da área de engenharia e assim por diante, né? Então, nós temos várias pessoas que são especialistas em algumas partes dos projetos e, claro, nós temos aí fenômenos que são pessoas que estão ligadas a todas as áreas dos projetos, né? Vou falar um pouquinho aqui da integração, né? Pode falar. Professor, é o Lucas, tudo bem? Boa noite. Eu fiquei só numa dúvida, o Victor perguntou sobre o caminho crítico, fiquei com uma dúvida. Deixa eu só voltar, só para me entender aqui. A duração das atividades de um projeto, a estimativa de um projeto, é a técnica do caminho crítico? Desculpa, não entendi sua pergunta. A duração das atividades de um projeto, né, a estimar essa duração, é essa técnica de caminho crítico? Eu entendi a pergunta dele. A estimativa de tempo, professor, tipo, o prazo estimado é relacionado ao caminho crítico? Isso. O caminho crítico, ele vai ser o quê? O prazo máximo, né? É o meu tempo estimado máximo para a entrega de um projeto, tá? Então, o caminho crítico, ele vai ser o quê? O prazo máximo, né? Então,
Então, a atividade que eu tiver mais longa, esse é o meu caminho crítico. Por quê? Nas outras atividades eu tenho folga, eu tenho prazo, eu posso errar nessas atividades, né? Então, o caminho crítico é o quê? É o meu período mais longo. Então, o que vai acontecer no meu projeto que é mais longo, que é o meu caminho crítico. Por quê? Nesse caminho crítico eu não tenho folga. Se eu atrasar um dia, a minha obra atrasa um dia. Nas outras atividades, eu tenho como remanejar essas datas, porque eu tenho folga, né? Então, por exemplo, a quadra eu posso fazer em qualquer momento. Eu posso pegar em algum momento a minha obra do edifício 4, por exemplo, ela está atrasada. Então, eu não vou deixar a pessoa lá construindo, né? Colocando a mão na massa lá da quadra, se depois eu posso alocar outras pessoas. Eu pego esses funcionários que estão lá fazendo a quadra e coloco para fazer o edifício 4, que ele está atrasado, né? Já era para ele estar no 10º andar e ele está no 3º ainda. Então, dentro dos projetos, isso daí tudo vai ter uma programação de data, né? Quando a gente fala assim, vai entregar daqui 4 anos, o projeto completo, né? Mas eu sei o que vai estar pronto daqui 6 meses. Essa é a diferença de você fazer a gestão do projeto, de efetivamente você saber o que está acontecendo. O gerenciamento de projetos é isso, né? O gestor, ele sabe se a obra está em dia ou se ela está atrasada, e ele consegue tomar as decisões, sempre olhando no quê? Na data final lá de entrega, que é o caminho crítico. Não sei se eu fui claro, eu tento dar outro exemplo. Não, não, perfeito. Ô, Fernando, então, pela lógica, sempre a gente tem que começar pelo crítico, né? Uma obra, um projeto, não é? Por aquilo que a gente vai ter mais dificuldade, que vai ser o que vai demorar mais, a gente tem que começar primeiro. Isso? Na verdade, você tem que cuidar, né? Para ele ser o caminho crítico, ele vai dar início, ou ele sozinho, né? Ou uma outra atividade junto dele. Ele já vai ser o primeiro, né? A iniciar, e ele é o último que vai acabar, né? Vamos dizer aí, chover no molhado, né? Ele tem que começar primeiro, né? E ele vai ser o último a acabar. Porque se nós tivermos outras coisas que tenha mais tempo, aí não faz sentido a gente olhar esse primeiro que você está falando como caminho crítico. Porque, assim, se você não tomar cuidado dentro dos projetos, outros caminhos se tornam críticos. Porque, assim, a quadra, eu sei que ela demora 4 meses para ela ser finalizada. Só que se eu deixar para fazer ela em novembro de 2024, qual que vai ser o meu caminho crítico? Não vai ser mais o prédio, vai ser a quadra, porque ela vai terminar em fevereiro de 2025. Então, você tem que tomar alguns certos cuidados dentro dos projetos, porque ele está ligado ao quê? Algumas atividades, elas não são caminho crítico, mas se eu não olhar para elas também, no final, ela pode se tornar um caminho crítico. Porque não adianta nada eu entregar o edifício e tá em construção ainda a quadra, né? Isso daí não pode acontecer, né? Eu não tenho nem a autorização para entregar para o morador o edifício. Então, outros caminhos, se eu não tomar cuidado, eles podem se tornar críticos. Mas só resumindo a sua pergunta, o caminho crítico, sim, vai ser o primeiro a que vai ser dado início, né? E é o último que vai terminar. Pela lógica, é isso. Se nós não tomarmos cuidados e decisões, nós vamos ter outros cenários que podem se tornar caminho crítico. Qualquer atividade que passe da data final, a gente pode tornar essa situação aí como um novo caminho crítico. Lembrando, sempre que nós alteramos o caminho crítico para uma data mais longa, o que eu fiz com o meu projeto? Eu simplesmente atrasei aquele projeto que tinha para ser entregue, tá? Aí acarreta multas, acarreta várias situações aí, tá? Não sei se eu consegui explicar aí. Para mim, bola.
Beleza. Tá, eu vou dar andamento aqui, tá? Vou começar aqui pelo ponto 1, que é a integração. A integração aqui é aquele bate-papo antes do projeto, né? Aquele cafezinho no shopping. Que lá, se você junta algumas pessoas interessadas, né? Com o projeto, para você ver se você tem forças para dar andamento no projeto, né? Igual quando vocês aí se juntam para fazer o projeto integrado, antes de vocês pensarem em qual projeto que vocês vão fazer, né? Qual o escopo que vocês vão pensar e quais os detalhes, vocês fazem a integração das pessoas, né? Então, vocês se juntam num grupo para ver se aquele projeto é viável ou não. Então, as pessoas que estão ligadas aí à gestão de projetos, eles fazem essa integração, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um projeto de um shopping, por exemplo. Quando eu vou fazer um projeto na área financeira, eu sou uma pessoa que faço projetos, mas eu tenho que me juntar com outras pessoas, né? Então, eu tenho que fazer uma integração para novas situações e novos entrantes, né? Eu não vou ter uma mesma equipe que vai fazer todos os projetos. O projeto de engenharia é um, o projeto financeiro é outro e assim por diante. Mas mesmo assim eu vou ser um gestor aí de projetos, indiferente se o projeto é financeiro, se o projeto ele é uma ponte, ou se ele é uma igreja, ou se ele é um shopping, não vai mudar, né? A característica vai manter a mesma, que é a integração. Então eu sempre tenho que pensar o quê? Quais as forças que eu preciso, né, para conseguir desenvolver o meu projeto, tá? Então, o que é a integração? Aqui o autor diz, quais são os processos dessa área, né? Desenvolver o termo de abertura e o plano de gerenciamento do projeto, orientar e gerenciar as suas execuções, monitorar e controlar todo o trabalho, realizar o controle integrado de mudanças, fazer o encerramento do mesmo, né? Então, as pessoas que vão estar ligadas ao projeto, eles vão fazer o quê? Eles vão dar a abertura, né, do projeto, eles vão ver se o projeto é viável, se a parte ambiental ela é possível. Então, eles vão fazer uma análise do ambiente, né, da onde aquilo vai circular, se é possível, se é, por exemplo, um projeto financeiro. Esse projeto financeiro ele está dentro da legislação do país vigente, tá? Porque quando a gente fala de projeto, pessoal, a gente não é só projeto de coisas físicas, né? Coisas palpáveis que a gente olha, né? Grandes obras. Nós temos projetos da área financeira, nós temos projetos de controladoria, então tem vários tipos de projeto que essa aula a gente pode usar. Ah, professor, eu trabalho, por exemplo, num telemarketing, essa aula aí nunca vai servir para mim. Pelo contrário, você consegue fazer alguns tipos de projeto lá dentro que vai ter um começo, meio e fim no desenvolvimento de uma certa atividade. Então, não olhem o projeto só como construção de coisas, tá? Então, nós conseguimos também fazer essa atividade de projetos quando é entrega aí de serviços dentro das empresas, tá? Tais atividades realizadas, coordenadas, garantem o andamento e o controle de cada uma das etapas delineadas no planejamento do projeto. Sua realização confere o acompanhamento integral e o prazo para fazer as correções necessárias diante de cada ponto identificado por melhorias. Essa área envolve etapas cruciais para o bom andamento do projeto. Dominá-las é essencial e requer técnicas eficazes para melhor conduzir a equipe no passo a passo das atividades pré-estabelecidas. Tá? Essa parte de integração é a origem dos pensamentos. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma obra lá da Igreja da Sé, né? O que eu vou precisar? Eu vou precisar um desenvolvimento financeiro bastante complexo. Então, o que eu preciso ter na minha equipe? Eu preciso ter uma pessoa aí de gestão financeira boa, né? Uma pessoa qualificada. Então, o que eu, como gestor, o que eu vou trazer para a integração da minha equipe? Eu vou trazer um bom gestor da área financeira. O que eu preciso ter ali? Uma pessoa muito mais ligada à parte de engenharia, né? O desenvolvimento
de uma catedral, quais as características que nós ter nessa integração. O que eu preciso ter também, que são os stakeholders, que são pessoas interessadas no projeto, né? Vai ser uma obra católica, então tem que ter a opinião aí do corpo, né? Que compõe aí a religião católica para desenvolvimento disso daí. Professor, mas eles vão dar só opinião, mas a opinião ela tem que ser utilizada no início do projeto, né? Não adianta no final eu entregar um projeto que vai ser utilizado para a religião X e ele não for utilizado, né? Não ter aderência das pessoas dessa religião nessa arquitetura, não faz sentido nenhum. Então, essa integração a gente vai pensar antes de iniciar o projeto. Não adianta nada, depois que eu estou no meio do projeto, aí as pessoas começam a dar opinião. Vai adiantar alguma coisa? Não vai resolver, né? Às vezes a gente pode até fazer algumas mudanças no escopo, mas tudo isso vai ter custo, vai ter várias atividades. Então, a integração, pensar antes, quem que vai participar, quem que vai estar no meu time, quais as qualidades dessa pessoa faz toda a diferença na entrega do projeto. Dou sempre lá o exemplo do projeto integrado que vocês fazem lá na entrega no final do semestre, né? Então, essa integração das pessoas que estão ligadas ao projeto com características específicas. O que nós, como gestores, temos que fazer? Tirar o máximo daquela pessoa, né? Às vezes, a gente quer colocar ela numa atividade que ela não tem característica nenhuma, tá? A pessoa, mal ela fala boa noite para a gente coloca ela para apresentar o trabalho para os professores. Então, o gestor de projetos, ele tem que ter a percepção, né? Essa pessoa é mais operacional, vamos dar algumas atividades para ela, algo que esteja no banner, que ela só precise ler, né? Para a gente ir treinando essa pessoa, tá? A gente, dentro do projeto, a gente tem que ter essa percepção, mas a gente não pode perder, né, o desenvolvimento das pessoas, tá? As pessoas, elas têm dificuldade, mas a partir do momento que elas são treinadas, elas começam a desenvolver outras habilidades. Então, ponto 1 aqui é a integração. Eu preciso fazer um projeto, então com quem eu vou me juntar? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer, né? Então, eu tenho que estar preocupado com as pessoas operacionais, com a parte financeira, com as pessoas que cercam o projeto. Nem sempre são pessoas diretamente ligadas ao projeto, mas eles têm uma baita influência no resultado final, tá? Então, a gente tem que tomar conta disso daí. O item 2, daqui a gente vai falar a vida toda, né? Que é o escopo. Os processos de controle e monitoramento permitem verificar se o escopo está sendo cumprido conforme foi definido nos processos de planejamento. É uma atividade que leva os gestores a reavaliar os resultados almejados passo a passo, para que não fuja do escopo do objetivo principal, tá? Então, o mais famoso aí, o que talvez vocês tenham escutado até agora, né? É a palavra escopo. Escopo é o quê? Você ter o projeto, saber quais são as pessoas que estão envolvidas e quais são os passos que essas pessoas devem tomar, tá? Então, o escopo é o quê? É onde qualquer pessoa que esteja envolvida no projeto, ele vai buscar a origem da informação e ela vai estar onde? Ela vai estar no escopo. Então, o escopo diz todas as informações. Diz o prazo que vai ser conduzido as coisas, diz o preço que vai ser conduzido, quais as pessoas que vão fazer. Então, o escopo, ele é o quê? Ele é o coração do projeto, né? Você precisa ter ele ali com todas as informações ou o máximo de informações possíveis. Quando você faz um escopo muito carente de informações, no meio do caminho as coisas começam a mudar, né? Porque como não está determinado, não tem uma rotina de atividades, aquilo vai sendo feito conforme a conveniência de cada pessoa. Então, por exemplo, aí o trabalho que vocês vão entregar no final do semestre. Se vocês têm a data do que deve ser feito, né? Em que momento deve ser feito no escopo, não tem como a pessoa falar, né? Agora, quando vocês querem, na quarta-feira, que é hoje, falar para se juntar no próximo sábado, a pessoa vai arrumar uma desculpa.
fala, não consigo ir nesse sábado. Agora, quando vocês fizeram um escopo lá em fevereiro e já estava informado que no sábado todos iam se juntar às 10 horas da manhã lá na faculdade, e o que acontece? Não tem como a pessoa falar, né? Eu não vou ir. Ela foi informada há 3 meses atrás. Então, o escopo ele serve justamente para cuidar das atividades antes. E não existe desculpa dentro dos projetos, né? Aquilo tem que acontecer 10 horas da manhã no sábado, ela vai acontecer às 10 horas da manhã no sábado, tá? Então, os projetos, eles são muito rigorosos com as datas e os prazos estipulados, tá? O objetivo aí do escopo, né, é a coleta de requisitos, né, informações, definições dos escopos, os detalhes, né, a criação da estrutura analítica do projeto, né, que é o que vai ser feito e como vai ser coordenado pelas pessoas, né? Então, é o organograma, o que a pessoa vai fazer, em que momento ela vai fazer, quem que vai ser a pessoa que vai mandar nela, né? Então, o organograma é uma atividade aí muito importante dentro dos projetos, porque nele vai estar definido quem são as pessoas que vão tomar as decisões, né? Porque senão fica centralizado somente no gestor de projetos, e aí chega um momento que essa pessoa não aguenta, né? Teve um problema lá da parte financeira que não pagou o fornecedor. Liga para o gestor de projetos. A pessoa não aguenta, né? Por isso que tem a pessoa lá que está ligada ao financeiro. Então, não liga para o Fernando, liga para o Gerson, que ele que vai ser a pessoa que vai dar o respaldo nisso daí. Então, dentro dos projetos, dentro do escopo, o organograma ele é bem definido aí para as pessoas conseguirem gerenciar as atividades, tá? Pessoal, alguém abriu o microfone. E o escopo ele serve para quê? Para verificação e o controle das atividades que vai ter ali dentro do que vai acontecer no projeto, né? Essas ações que garantem o norteamento do projeto e permite que ele não fuja aos seus propósitos e objetivos. Muito importante para se recordar de pontos principais durante a execução do projeto, né? Então, o que é legal do escopo? O escopo, ele tem as informações das atividades que você precisa fazer. Porque quando você começa a fazer uma atividade, né? Quando ela não está escrita, você começa a fazer, aí depois você cansa, vai fazer outra coisa. Quando você vê, a gente tinha um projeto para entregar uma coisa A e acaba entregando uma coisa D, né? Porque a gente não seguiu uma coisa que foi programada. O escopo ele nos ajuda a não ter essa percepção aí de a gente fugir muito do que foi projetado, tá? Não existe projeto sem escopo. Professor, eu fiz uma atividade e entreguei o resultado, né? Eu estou bom em projetos. Cadê seu escopo? Deixa eu olhar. Não, professor, escopo não precisa fazer, não. Escopo é uma coisa chata. Então, você não entregou um projeto. Porque o que é caracterizado um projeto? Quando eu tenho descrito quais são as atividades, começo, meio e fim. Tá? Então, quando a pessoa faz projeto, ela sabe em que momento aquilo lá vai acabar. Tá? Isso daí é um profissional de projetos. Pessoal, alguma pergunta aí do escopo? Professor, então o escopo, ele seria, vamos dizer, a alma de um projeto, certo? É tudo aquilo que você está projetando, tudo aquilo que você, qualquer tipo de alteração ou futura, tudo tem que estar dentro desse escopo. Exatamente. Você trabalha em qual empresa? Eu não sei quem está falando. Eu trabalho na Teleperformance. Desculpa? Na Teleperformance. Teleperformance é uma empresa de cobrança, né? Ligada a RH, é isso? De contact center, mas eu trabalho na área de RH. Você trabalha em qual área?
Na área de RH. Ah, tá. Então, por exemplo, verdade, a sua gestora né? A sua gestora de recursos humanos, por exemplo, ela vai fazer um projeto de contratação de 100 pessoas. Tá? Então, o que ela vai fazer antes de iniciar esse processo de contratação dentro da empresa? Ela vai montar um escopo. Tá? Então, dentro do escopo, ela vai colocar todas as características. Ela vai colocar qual é o salário dessas pessoas, quais são as características, quais são os prazos para essa admissão. Ela vai colocar tudo o que precisa para esses 100 funcionários. 10 funcionários vai ter a característica A, outros funcionários vão ter outras características. Tudo isso vai estar onde? Vai estar descrito no escopo. Porque qual que é a importância desse escopo? Em algum momento, tá? O processo ele vai andando, né? Nós temos várias coisas para fazer durante o dia. Então, essas pessoas estão sendo contratadas, elas têm outras atividades ali dentro do dia a dia. E o que sua gestora ela vai estar sempre fazendo? Se remetendo ao que foi combinado lá dentro da empresa, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso de pessoas com essas características, que recebam esse valor mensal, que trabalhe X horas por dia. Isso é o quê? É um projeto definido dentro do escopo. Então, o escopo, ele é o quê? Ele é a diretriz do que nós vamos entregar de resultado. Tá? E o que eu preciso colocar? O máximo de informações possíveis dentro desse escopo. Quanto mais completo ele for, mais fiel o resultado vai ser. Tá? Se eu coloco um esqueleto bastante grande de informações sobre essas admissões que vão acontecer de 100 funcionários, a gente vai perceber, né, no final, que eu consegui concluir o meu projeto muito próximo daquilo que nós fizemos ali como análise naquele momento. Agora, se eu simplesmente falo, eu vou contratar 100 pessoas, né? Aí você começa a contratar e depois você tem que mandar embora. Você vê que contratou pessoas que não eram da área que precisava. Você contratou 30 funcionários com uma característica que só precisava 15. Você vê que não teve uma análise antes daquele projeto, né? Você foi contratando, né? Porque você não estava com preguiça de fazer o escopo, fazer uma análise mais apurada do que precisava, e aí no meio do caminho você fica mudando as coisas. O que acontece com isso? Você vai rasgando dinheiro, né? O projeto, quando a gente faz projeto, a gente não permite essas situações. Por isso, a análise aí do escopo, ela é fundamental. Quem trabalha com projeto, ele está muito ligado ao quê? Pensar antes das coisas acontecerem. Por isso que tem um passo a passo nas nossas atividades. E por incrível que pareça, quando nós treinamos, a gente acaba fazendo isso de uma forma natural. Então, é comum você ver aí algumas pessoas reunidas, né? E eles estarem sempre escrevendo as coisas que vão ser feitas. O que é aquilo? É um escopo, né? As pessoas elas estão apontando quais são as principais atividades, né? E normalmente essas pessoas elas têm hábitos de escrever algumas frases, né? E depois escrever alguns pontos que são referente àquela atividade principal. O que é? A pessoa está montando um escopo com algumas já observações do que precisa naquele escopo, tá? Você passa a fazer isso num processo natural das suas coisas. Você fica até um pouco alienado, que quando você vai fazer uma coisa simples na sua casa, por exemplo, uma pintura ou algo assim, você faz um escopo. Você faz uma análise do que vai ser feito, como que vai ser feito, qual produto você vai usar, se você precisa, o quanto você precisa. Você entra no site dessas empresas aí de tinta e faz uma medida de quantos litros de tinta você precisa comprar. Tudo isso é o quê? É uma gestão de projetos. Você não está fazendo para depois deixar lá uma lata de 18 litros na sua casa. Você vai usar depois de 20 anos. Então, quem cuida de projetos, eles cuidam aí desses processos, né? Ou faltar, né? Eu falei aqui sobrar, mas às vezes também você começa a fazer a pintura da sua casa e falta tinta. Então, tudo tem que estar aí nesse controle do escopo, tá? Beleza, professor. Muito obrigado.
Pessoal, vou parar 10 minutinhos aí. Às 9h03 eu volto para eu falar dos outros 8 itens, tá? Pode ser? O professor Pode Fernando, ser. depois você dá uma olhada lá no seu WhatsApp, tá? Ô, Fernando, eu mandei nos seus 2 WhatsApp, meu, viu? Nos seus 2 e-mails o meu trabalho, porque eu não sei se foi certo. Não tem problema não. Daqui a pouco Tá? a gente fala disso daí. Eu vou só pro recreio, aí, daqui a pouco eu volto. tá, e deixa aberto aqui. Pode deixar aberto assim na tela? Pode deixar aberto. Não tem, o meu vai ficar aberto aqui, não tem problema não. Tá Só bom, vou fechar então, o microfone aqui, vou tomar um cafezinho e já volto. Tá joia, tá bom. Até daqui a pouco, pessoal.
Boa noite aí novamente. Vamos voltando do recreio. Seu projeto de 10 minutos deu certo, hein? Ah, metódico, né? A gente fica meio doente com esse assunto de projeto aí. Vamos que vamos. Vamos dar andamento aí, então, até agora aí na aula aí nós fizemos a revisão aí, né, do que é um projeto, começo, meio e fim, olhamos os projetos dos alunos que eles entregaram, conseguiram fazer o professor ficar feliz, falamos aí sobre a integração de pessoas que nós temos que envolver no projeto, falamos da importância do escopo, tá? O escopo vai estar escrito, tudo que vai acontecer no projeto vai estar escrito no escopo, tá? Então, quando a gente vai construir uma obra aí de 6 edifícios num terreno, vai ter todos os detalhes, tá? Então, o escopo nos remete a essa parte aí de colocar tudo no papel, o que vai ser feito aí no nosso projeto. O tempo, ele foi a aula que nós falamos, né, a 2.1, né, pensei que o microfone não estava aberto. O tempo, né, vou falar aqui só o que o autor escreveu, né, os processos de planejamento definem as atividades que vão para o cronograma, a ordem de precedência das atividades, né, o tipo e a quantidade de recursos necessários, o tempo para concluir as atividades, além de incluir a verificação do andamento do trabalho. Esse elemento do tempo, ele é fundamental, pois ele delimita prazos e expectativas para as ações sejam realizadas, ajuda na delimitação de cronogramas e nas ações de conferência dos atos, condizentes com os prazos estabelecidos, tá? O terceiro item aí do projeto, ele está ligado ao tempo, né? Então, na aula 2.1 nós aprendemos lá, né, como ter um tempo estimado de uma atividade, né? E o tempo considerado total aí dentro dos projetos, ele vai estar ligado a cada atividade que deve ser feito, tá? Então, não tem muita tolerância, né? Então, a atividade de fazer a quadra, ela deve acabar em 4 meses, né? Dentro do projeto, se aquilo acontecer em 4 meses e 3 dias, já teve atraso, né? Pode ter consequências nas tomadas de decisão se uma atividade estiver ligada à outra, né? A gente não consegue voltar, né? A gente não consegue, aquele prazo que nós perdemos, a gente não consegue retomá-lo. Então, o tempo ele é bastante importante aí nas nossas atividades, né? Então, quando tiver ligado ao projeto, a gente tem que estar muito atento nos prazos que as coisas devem acontecer. Então, se eu tiver uma boa integração de pessoas, eu tiver um escopo bem definido e eu conseguir fazer as coisas no tempo correto, eu já estou bem no caminho aí para conseguir fazer a minha gestão de projetos, tá? O tempo é como uma atividade normal lá, né? Quando seu chefe pede para você emitir X notas fiscais em X tempo, né? Dentro ali do projeto ali que está acontecendo dentro da empresa, esse tempo aí é muito similar dentro do que acontece nos projetos, né? Nós temos tempos aí, quando a gente fala de alguns anos para concretizar um projeto, e nós temos tempos aí mais curtos que são medidos durante o dia de algumas atividades, né? Então, por exemplo, numa obra de 6 edifícios,
nós temos um tempo estimado que vai ter a pintura de 2 apartamentos por dia, né? Então, nós temos o tempo total da atividade, que vai ser 4 anos para entregar, né? E nós temos o tempo estimado por coisas que têm que ser feitas ali dentro daquele projeto. Tudo isso vai estar lá na origem, né? Nos gráficos, tudo no escopo, no cronograma de atividades. Professor, isso daí é extremamente burocrático, né? Não posso falar que é burocrático, mas é metódico. Vocês imaginam que vai acontecer uma obra e, por exemplo, a pessoa que vai fazer a pintura, né? Normalmente é uma pessoa ligada ali mais à parte burocrática de atividades. Se deixar por ele, para ele fazer no momento que ele achar que tem que ser feito, vocês imaginam quando a obra vai ser entregue, né? Então, as coisas precisam ser determinados os tempos aí dentro do projeto, tá? É bastante importante aí esse critério, né? Aliás, todos que eu vou falar têm a sua importância. O quarto item é o custo, né? Esta área descreve os processos envolvidos em planejamento, estimativa, orçamentação e controle de custos, de modo que o projeto termine dentro do orçamento aprovado, né? Então, não adianta só entregar o projeto no tempo determinado. Ah, tá, eu vou fazer a obra durante 4 anos. Ah, beleza, bacana, de 4 anos vai terminar. Mas no meio do caminho, lá no 3º ano, para eu conseguir concluir aquela obra, eu vou ter que contratar mais 200 funcionários. Qual o custo para contratar mais 200 funcionários? Custa X. Ah, se eu atrasar a obra 6 meses, quanto eu tenho que pagar de multa? É esse cálculo que você vai ter que fazer na gestão, né? Porque o dinheiro, ele tem um limite, né? Porque senão aquele projeto ele passa a não se tornar mais viável. Então, a relação financeira, ela está muito ligada aí na entrega de um resultado de a obra ela ser viável ou não, né? Não adianta no meio do caminho, um negócio que era para eu gastar R$100, eu gasto 500. Eu tenho que medir, né? Se aquilo vale a pena para mim ou não. A ideia é o quê? Dentro do escopo. Se eu fiz uma projeção de gastar R$100, que para fazer aquele projeto eu gaste R$100, tá? Agora, se tiver algumas alterações no escopo, outros interesses, aí pode ter mudanças aí estratégicas referente a custos, tá? Tudo vai do que nós pretendemos entregar como resultado no nosso projeto. Deve-se dar uma atenção especial para este processo de precificação e levantamento de custos, a fim de ser o mais fiel possível nos orçamentos levantados. Cada detalhe deve estar presente entre custos operacionais e de gastos físicos com materiais em geral, tá? Então, o custo ele vai tratar contratação de pessoas, orçamento aí do que vai precisar na obra. E vocês imaginem, para a construção de 6 edifícios, quantos preços não precisam ser cotados, por exemplo, quantos pregos vão ser utilizados, quanto material de construção, quantas tomadas, são infinitas coisas que vão estar tudo cotado antes de realmente colocar o primeiro tijolo naquela obra, tá? O projeto, não pensa que eles, nós vamos fazer 6 edifícios naquele terreno. Depois a gente vê quanto custa as coisas. Isso não existe em projetos. Ninguém fica rasgando dinheiro. Só vai ter pessoas envolvidas no projeto se a gente saber realmente, fielmente, quanto ele vai custar. Nesse projeto de 6 prédios nós vamos gastar 3 milhões. Tranquilo, combinado. Quando eu vender todas as unidades desses 6 edifícios, nós vamos ter 8 milhões em conta. Aí vai ter o retorno financeiro dos 3 milhões, mais X valor para cada pessoa que investiu. Tá? Então, o projeto está muito ligado a essas situações. Tá? Não vai ser feito de uma forma que as pessoas não saibam em que momento e o quanto vai ter de retorno. O assunto de qualidade aqui está voltado a ISO 9000, né? Aí tem controles e padrões já determinados pelo mercado, né?
Então, nós vamos fazer edifícios de padrões aí, com características de pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Então, vou fazer edifícios com a parte interna de mármore, com outras características. Não, eu quero um padrão médio, né? Então, eu vou entregar os apartamentos com a característica X. Eu quero trabalhar com uma classe mais baixa. Então, vou entregar o apartamento no contrapiso, eu vou entregar com outras características. Tudo isso daí, o setor de qualidade vai fazer essa avaliação, né? E o que é a qualidade aqui para o autor? É o processo a que determina os padrões ou normas de qualidade que devem ser seguidos durante o projeto, envolvendo a auditoria da qualidade, ou seja, se o trabalho está sendo seguido conforme foi planejado e será entregue de acordo com os padrões e normas pré-definidas, né? A função dele é delimitar os padrões e normas de qualidade que o projeto vai seguir. É fundamental para se ter como balizador nas ações de conferência do andamento do projeto, adotar normas já consagradas para a área que se trabalha, contribui para já incluir o projeto dentro de padrões socialmente aceitos e respeitados, tá? Então, o controle de qualidade aí, ele vai estar muito ligado, né, ao que nós vamos entregar dentro dos projetos. Então, as empresas, elas já têm alguns padrões que são mundiais, né? As certificações aí ISO 9000, tudo isso já traz uma qualidade na sua atividade, né? A gente vê que isso é levado muito a sério. Se nós pegarmos como exemplo a cidade que a gente vive, São Paulo, quantas vezes a gente viu que caiu um edifício, simplesmente o edifício, ele foi construído e de repente do nada ele caiu, né? Às vezes pega fogo, acaba caindo, mas ele cair por má qualidade no trabalho, é muito raro. Pela quantidade de edifícios que nós temos em São Paulo, a gente vê que tem um padrão rigoroso de qualidade, né? Porque senão, como tem muitos, seria comum a gente escutar, caiu o edifício em tal rua, ia ser uma coisa bastante comum. E isso não acontece, isso é uma prova que as empresas seguem um controle de qualidade mínimo para a entrega desses resultados, tá? Isso daí, quando a gente fala de pontes, outras construções aí, a qualidade ela vai estar ligada. Professor, você está dando exemplo de coisas muito grandes, né? A gente pode também falar da própria reforma dentro da nossa casa, né? A gente pode seguir alguns padrões de alguns produtos. Eu posso comprar uma tinta de uma marca Z, por exemplo, que eu faço a pintura lá, ela fica 6 meses cheirando minha casa com aquele cheiro de tinta. Eu posso comprar algumas marcas aí que prezam por mais qualidade, que você já compra, no rótulo diz, é uma tinta que não tem odor e etc, porque já tem alguns padrões de qualidade, né? Então, você, aí, como gestor do seu projeto de coisas menores, você também consegue fazer um controle de qualidade. E as empresas grandes, elas vão estar muito ligadas a essa atividade, tá? Professor. Pode falar. Só uma dúvida. Então, basicamente, essa questão da qualidade, ela vai estar ligada muito aos produtos que você usa, né? Por exemplo, os materiais que você vai comprar tem que ser da melhor qualidade ou da qualidade necessária? A qualidade ela vai estar ligada sim ao produto que você vai adquirir, tá? E isso daí faz uma diferença muito grande no custo do projeto. Às vezes a gente vê entregarem apartamento de valor médio aí, tá? Na cidade de São Paulo. O apartamento ele tem até um padrão bacana de entrega, como torneira, algumas coisas, mas às vezes os caras economizam nas tomadas, tá? Então a tomada é de baixa qualidade. Então acaba assim, dando uma visão, né, que o projeto eles não usaram produtos tão bons. Então o padrão de qualidade ele está assim muito ligado ao produto que você vai
adquirir para entregar, tá? Tem uma relação bastante grande aí do produto que você vai entregar com o produto que você comprou. É mais ou menos o que acontece dentro das indústrias. Para eu entregar um produto de qualidade, eu tenho que comprar uma matéria-prima boa. Então, a matéria-prima ela está muito ligada ao produto que eu vou entregar. Eu trabalho no setor automotivo, né? E no setor automotivo tem muito isso. Quando você compra um carro original, ele vem com os produtos produzidos por indústrias originais. Então, eles prezam muito pela qualidade do produto na hora que eles vão produzir. Então, por exemplo, uma maçaneta, um volante, um banco, o que eles fazem? Eles procuram comprar materiais sempre de qualidade número 1. Só que quando você vai trocar as peças do seu veículo, aí você vai no autopeças. E aí você compra um produto que foi uma fábrica, um terceiro que produziu aquela maçaneta, né? E você vê que a maçaneta original durou, por exemplo, 8 anos, e você coloca uma maçaneta lá similar e ela durou só 2 anos. Por quê? Porque a qualidade do material, né? Às vezes ela tinha o mesmo design, mas na utilização ela acaba não tendo o mesmo desempenho da peça original, tá? Então, essa parte de qualidade aí, como eu estou bastante tempo dentro das indústrias, basicamente esse comentário aí que você fez, tá? A origem da qualidade do produto vai estar muito ligada à entrega de resultado do projeto. Só que aí nós temos departamentos específicos, né, que vai tratar aí do ISO 9000, que vai cuidar dessa qualidade, vai fazer uma análise antes. Mas a gente vê aí grandes obras de grandes valores, né? Às vezes as pessoas fazendo as coisas aí como mesquiaria, né? Porque às vezes o que as tomadas representam dentro do projeto? 0,03% do valor, né? E aí eles vão e adquirem aquele produto e tem um impacto, né? Que aí você vai utilizar a sua tomada e aí você puxa, sai um pedaço de plástico. E numa obra, às vezes, aí que a pessoa acabou pagando aí 1 milhão ou 800 mil aí num apartamento aí de médio porte, né? Então, o assunto qualidade aí, ele tem que ter uma média aí, né? Claro que está sempre envolvido no custo, né? As pessoas estão sempre querendo ter o menor custo possível dentro dos projetos, tá? Mas é basicamente esse comentário que você fez. Aí eu venho aqui para a área de vocês, né, que eu falo que hoje é onde a gente ganha o jogo, né, que é na gestão de pessoas. Quem consegue aí ter o melhor relacionamento, aí conseguir tirar o máximo das pessoas é que vai conseguir ter o melhor resultado, né? Esta área descreve os processos que organizam e gerenciam a equipe de projeto. São determinados os tipos e o perfil dos profissionais, além da hierarquia da equipe e quem será responsável pelo que quando ele estiver em execução. Fundamental para se esclarecer atribuições e responsabilidades para os membros que entregam o projeto, né? Então, essa parte humana aí de quem vai fazer as atividades, como vai fazer, quando vai fazer, quem vai se reportar para quem dentro dos projetos é uma das atividades aí que precisa acontecer de uma forma com bastante coerência, né? A gente precisa conhecer as habilidades e as dificuldades de cada pessoa aí para a gente conseguir atingir os projetos. Foi um pouquinho do exemplo que eu dei lá, né? Não adianta a pessoa que ela tem dificuldade em falar em público e a gente colocar ela justamente para fazer a apresentação do trabalho, né? Então, o gestor ele tem que ter esse perfil aí nessa parte de relações humanas. E nessa aula de hoje eu fico muito à vontade de falar aqui, porque a maioria das pessoas elas estão ligadas aí a essa parte desse perfil aí de relacionamento, né? A comunicação, né? Vamos se remeter lá ao chacrinha, né? Quem não se comunica se estrumbica. Ela é fundamental como que nós vamos fazer esse processo.
Hoje eu percebo que as pessoas, elas se comunicam de uma forma limitada. O que eu quero dizer com isso? Elas escrevem menos do que elas pensam. Então, elas pensam, por exemplo, 50 palavras, mas no texto elas escrevem só 10 palavras. E quem recebe essa comunicação não entende o que a pessoa está pedindo ou está precisando. Eu vejo isso uma dificuldade que vem acontecendo nos últimos anos. Nós somos econômicos, não que nós não sabemos as coisas. Nós somos econômicos na hora de nos comunicarmos. Cada vez menos a gente escreve as coisas que nós precisamos completas, né? Então, isso dentro do projeto vai ter um impacto que assusta, porque a pessoa, ela normalmente não tem acesso ao escopo. Tá? O escopo, ela é para algumas pessoas que estão dentro do projeto, né? Não são todas as pessoas, o cara precisa pintar o apartamento, ele vai lá no escopo ler que ele precisa pintar. Não é assim, né? O gestor dele que vai conduzir essas atividades, né? Só que quando ele olha lá no escopo que tem que pintar 2 apartamentos por dia, ele tem que fazer essa comunicação para a equipe que vai fazer a pintura. E é nessa etapa que a gente precisa fazer uma comunicação muito efetiva, muito correta, com vários detalhes. A gente não pode ser preguiçoso, a gente não pode economizar as etapas que têm que ser cumpridas para a gente atingir o resultado da forma que a gente quer, né? O autor diz aqui: os processos dessa área de conhecimento determinam quem está envolvido no projeto, definem como as comunicações vão ocorrer quando o projeto iniciar e determinar os tipos de informações geradas. Quem é o responsável, qual o meio que isso vai acontecer, quem vai recebê-las e qual a periodicidade, tá? Qual é o período que essa comunicação ela vai ocorrer. Então, essa comunicação ela ocorre semanal, acontece diária, acontece mensal. Então, tudo isso já vai ter uma relação lá no escopo de como essas coisas vão acontecer. A nossa comunicação ela vai ser por e-mail. Não, e-mail alguns funcionários não têm acesso ou não tem e-mail. Nós vamos fazer grupos de WhatsApp por atividades. Hoje é uma ferramenta que praticamente todo mundo usa. Então, qual que é importante? Que todas as pessoas que estejam envolvidas no projeto, elas saibam que a comunicação vai acontecer daquela forma. Porque também a pessoa que faz a gestão de projetos, né, ela não vai ficar muito preocupada se você está recebendo a informação ou não, né? Você precisa ir atrás. Se você sabe que você foi contratado lá para pintar, né, os apartamentos, e, por exemplo, você já sabe que aquela operação vai começar no dia 5 de maio, ninguém precisa falar para você, né? Dia 5 de maio, se você não recebeu nenhum comunicado, qual que é a sua obrigação? Eu troquei meu número ou algo assim, porque o gestor de projeto ele vai andar, né? Que o pintor não está lá, ele vai tentar entrar em contato ou já vai atrás de contratar outro. Lembramos que o importante dele é encontrar a solução, né? Tem o fator risco, né? Todo projeto ele tem risco, né? São vários fatores externos que podem impactar aí nos nossos projetos, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um edifício em 4 anos, né? Eu tenho uma projeção que 3 meses por ano eu não vou conseguir trabalhar porque chove muito em São Paulo. Mas se de repente 2 anos seguidos ou 3 anos, de vez de chover 3 meses, chove 6 meses, isso vai ter um impacto, né? Essas coisas podem acontecer na minha obra, né? De repente tem uma pessoa muito chave ali no meu projeto e essa pessoa ela muda de país ou ela tem alguns outros problemas e ela sai do projeto. Então, o projeto, por mais bem feito, estruturado que seja o nosso escopo, a gente sempre vai ter riscos de esse projeto aí ter algum problema, né? Nós estamos vendo aí essa pandemia que está acontecendo aí, né? A gente
percebe que está tendo impacto em vários projetos aí de várias pessoas. Era uma coisa que ninguém esperava, né? E é o risco aí dentro dos projetos. Estava conversando com um amigo engenheiro que ele está fazendo algumas obras elétricas, né? Ele é engenheiro elétrico. Ele falou, Fernando, está tudo parado, porque aonde que eu ia fazer as atividades, eles estão fechados, né? Então eu tô parado. Alguns estão indo, né? Algumas pessoas responsáveis para abrir, mas a maioria realmente você não está podendo entrar, né? Então é um risco, ninguém previa, né? Nem a empresa e nem ele como prestador de serviço, né? O autor diz aqui que riscos são os processos dessa área de conhecimento, tem como objetivo determinar como os riscos serão identificados, analisados e como as respostas serão planejadas. E como os riscos serão planejados. Um trabalho de prevenção e antecipação de problemas. Muito salutar para estar preparado para os inconvenientes que são previsíveis durante a execução do projeto, tá? Então, dentro dos projetos, como os riscos eles são calculados também, então normalmente a gente vai ter alguns planos B, né? A gente vai conseguir aí pensar algumas coisas que a gente pode fazer. Ah, tá. Então, professor, eu estou fazendo uma obra lá que a previsão dela é terminar em 2024, mas eu tenho um problema climático aí que se tiver mais tempo de chuva, eu posso ter problema na entrega dessa data. O que nós já vamos ponderar, pessoal? Que essa obra seja entregue em 2025, no meio do ano. Tá? Se eu conseguir entregar antes, parabéns. Só que assim, o gerenciamento de risco, ele já pensa nesses detalhes justamente para quê? Para não ter atraso na obra. Então, a gente consegue fazer algumas previsões de risco, né? A gente não trabalha com um prazo tão justo, né? E aquisições aqui... Aquisições são compras dos bens, né, e as formas que são feitos os pagamentos. Isso daí tem um impacto bastante grande também nas pessoas que estão envolvidas dentro do projeto, né? Ah, eu vou gastar 3 milhões e eu estou envolvido no projeto. Como que vai ser desembolsado esses 3 milhões? Vai estar muito ligado ao que eu preciso pagar, né? Então, essa condução de como eu vou adquirir as coisas, também ela tem uma importância na nossa tomada de decisão. Tá, eu vou construir o prédio lá de 6 torres, tá? E eu preciso comprar as janelas, só que as janelas só vão ser colocadas em 2024. Quando que eu vou gastar esse dinheiro, esse investimento? Somente em 2024, né? Eu não vou comprar essas janelas e vou deixar estocado, por exemplo, dentro de um galpão, que aí eu vou ter outros custos, né? Eu vou ter que pagar aluguel desse galpão, vou ter que pagar segurança, vou ter que ter funcionário, né? Então, a aquisição dos bens, ela está muito ligada ao quê? A processos de contrato. Então, eu não preciso estar preocupado lá com as janelas que vão estar no meu edifício. Eu vou ter o quê? Eu vou ter um ótimo contrato com um fornecedor de janela. Então, ó, ele vai estar lá, ó, em 2024 você vai me fornecer 6 mil janelas do modelo tal a preço tal. Aquilo vai estar no contrato. Se você não cumprir, é X milhões por você não cumprir. Então, as duas partes ali vão estar cientes. Ah, se você não comprar essas janelas de mim, você vai ter que pagar uma multa X. Então, dentro dos projetos, não tem ao apalavramento, né? As coisas feitas de boca. Tem o quê? Coisas baseadas em contrato, tá? As aquisições, elas estão muito ligadas aí ao orçamento, o que vai ser cotado, o que vai ser comprado, tem uma relação bastante grande aí dentro da parte financeira. Esses processos dessa área de conhecimento têm como objetivo determinar o que quer adquirir, de quem se quer adquirir, receber as respostas dos fornecedores e selecionar o fornecedor. Como se dará o gerenciamento dos contratos de pagamentos, se as entregas estão de acordo com o que foi estabelecido, pagar o fornecedor e, por último,
formalizar a finalização do contrato, tá? Então, aqui dentro desse processo do que nós vamos adquirir, tá? Então, ele vai cuidar dessas atividades aí que estão ligadas ao que precisa chegar na obra, tá? Então, o que vai ser adquirido? Aí nós podemos entrar um pouquinho lá naquele slide da qualidade, né? Que ele visa aí ter uma qualidade mínima, mas tudo ligado ao quê? Ao momento que vai chegar e a forma que eu vou pagar aquilo. Lembramos, pessoal, que todos os projetos existem custos, né? Então, não adianta eu querer resolver as coisas na primeira semana se eu vou ter custos, né? Seria muito mais simplista eu ter os 3 milhões em caixa e sair comprando tudo e estocar, né? Aí ficaria muito mais fácil. Eu preciso de tijolo, vai lá pegar no nosso galpão. Eu preciso de maçaneta, pega no nosso galpão. Eu preciso disso. É possível fazer isso? É possível. Só que tudo isso gera o quê? Gera um patrimônio lá parado, né? Eu pego 3 milhões, de vez de eu estar investindo em vários projetos, eu vou ter todos aqueles 3 milhões investindo só em um projeto. Quando eu pego esse capital e fico trabalhando com ele, ou deixo ele em um lugar aí, um banco, que ele continua me dando benefícios financeiros, ou investimentos em outros projetos, é bem diferente, né? Não dá para eu ficar pegando capital financeiro e colocando somente em uma atividade. Isso não existe em projetos. Projetos são pessoas profissionais que estão ligados a ter benefícios, né? Então, quando a pessoa faz um shopping lá, ela não faz um shopping para Pirituba ficar bonito, né? Fica automático porque é uma grande obra. Mas ele quer o quê? Ele quer receber o aluguel daquilo, né? Então, ele quer ter lojista ali para ele estar recebendo esse dinheiro. Então, eles fazem as obras com interesses financeiros. E não pense que o governo é diferente. O governo está fazendo o metrô lá. É bom o metrô para a população X. Legal, eu também concordo que é bom, né? Mas tem que pagar. Então, tem um fim lucrativo nessa atividade, né? Então, a gente tem que olhar aí essa parte aí dos benefícios aí de quem investe em projetos, tá? Os caras não são tão bonzinhos como parece. E o 10º, né, que são os stakeholders, que são as pessoas que estão diretamente ou indiretamente ligadas ao projeto, né? Esses processos da área são identificar as partes interessadas e seus interesses, envolvimento e impacto no sucesso do projeto, planejar o gerenciamento das partes interessadas, desenvolver estratégias para quebrar as resistências das partes interessadas e garantir o seu engajamento no projeto. Tá? É que lá nos primeiros slides eu acabei comentando sobre as pessoas que têm interesse no projeto, né? Então, não só quem está ligado diretamente com os benefícios lá do projeto, por exemplo, quando a pessoa ela faz o shopping aqui, o shopping Tietê Plaza, que é próximo da nossa faculdade, né? Ele tem o interesse de alugar essas lojas, né? Que tem o retorno financeiro mais rápido possível, mas nós temos outras pessoas interessadas, né? Nós temos a prefeitura, né? Porque ela vai gerar novos empregos e novos impostos, né? Ela tem lucro com isso. Nós temos os moradores que moram próximo, que as suas residências tiveram um aumento, né? de valor, porque valorizou a região, né? Nós tivemos melhoras de infraestrutura da avenida que passa em frente ao shopping. Então, assim, nós temos vários impactos, pessoas que estão em torno dessas obras, tá? Então, sempre nós vamos ter pessoas envolvidas com interesses naquelas obras que estão acontecendo e naqueles projetos. Então, quando a gente fala de projetos, por exemplo, o projeto integrado aí que vocês vão fazer a entrega no final do semestre, né? Professor, dá um exemplo de alguém que tem interesse no meu projeto. Os professores têm interesse no projeto, né? Os amigos têm interesse no projeto, a sociedade, porque é uma apresentação aberta para a sociedade. Então, nós temos
várias pessoas que estão ligadas a um projeto que nós entendemos ali um projeto acadêmico, né, simplista, mas vocês veem que, ó, em torno disso tem tem uma gama de pessoas que estão interessadas para que aquele projeto aconteça da melhor forma possível. Não só o grupo que realmente está fazendo aquilo com interesse de desenvolvimento e interesse também de ter uma nota específica por aquela atividade. Então, percebe-se que num projeto pequeno tem várias pessoas estruturadas ali de interesse, que são os stakeholders. E nas obras maiores aí vão ter também aí diversas pessoas, sociedade, às vezes país, às vezes religiões específicas, às vezes depende da obra, é um interesse mundial, tá? Então, tem recursos a nível mundial. Então, tem os stakeholders, eles têm uma importância bastante grande em as obras acontecerem ou não acontecerem. A gente tem que tomar cuidado com as pessoas que cercam o projeto, tá? Senão o projeto acaba, às vezes, não indo para frente justamente por causa dessas pessoas. Terminei o 10º tópico aí. Hoje eu falei mais do que... Ninguém deixa meu bichinho. Nossa, verdade, hein, professor? Falou demais. Deus.